Bom, pessoal, vamos aqui para mais um vídeo sobre esse novo robô que a gente está lançando, o robô Automação Urano, e falar um pouco dela antes da gente mostrar as configurações. Eu passei muito tempo procurando alguma coisa para o índice. O pessoal sempre me pede alguma coisa para o índice em gráfico temporal. Então, no estudo que eu fiz do índice, eu fui buscar pontos de exaustão em pequenos movimentos para poder fazer micro-scalp. Então são aqueles momentos que o índice está ali andando de lado e ele dá aquelas saídas do caixote, né? E volta para dentro do caixote novamente. Então, consegui fazer alguns pontos. Algumas vezes que ele está lateral, ele consegue exatamente pegar o suporte e a resistência dessa lateralidade e vai fazendo micro scalper. Comecei fazendo no gráfico de 1 minuto, 2 minutos. Mas como é micro scalper, eu queria que ele fizesse mais operações e me desse a meta mais rápido, tá? Já que eu vou pegar só 20 pontos. E aí eu implantei também, foi muito pedido, aliás, eu acho que desde que a gente começou com a automação, aumento de posição. Então, o que é o aumento de posição? É o famoso médio, né? Você entra na posição, a posição vai contra você e normalmente o que se faz? Se coloca ali 50, 100 pontos fixos e se ele volta 100 pontos, você entra aumentando a posição com mais 1 ou 2 contratos. E aí se ele anda mais 100, você aumenta novamente. E aí vai aumentando e se você não controlar isso, você vai quebrar a conta, porque o aumento de posição pode ser muito ruim se não for bem feito, tá? E não tiver um limite, até porque a gente não tem dinheiro infinito, né? Então ninguém pode ficar fazendo preço médio infinito, a gente tem que ter um stop, tá? Pode fazer o preço médio dentro de um cenário, mas não é aquele preço médio fixo. O que a automação do Urano está fazendo? Ele calcula o primeiro ponto de absorção, o primeiro ponto de exaustão. Entra. Na hora que ele entra nessa operação, o preço já mudou. Obviamente ele já está numa outra frequência, para ele ter ido lá para cima. Vamos pensar aqui numa venda. Então ele já calcula qual seria o próximo ponto de exaustão caso ele lateralize ali naquela região. Então, vamos pensar que ele entrou vendido no 100 para sair no 80. Mas ao invés de ir para o 80, ele continuou subindo, 110, 120 e lateralizou ali. O que a automação faz? Ela calcula qual seria o próximo ponto de exaustão de venda para ele entrar. Não é sempre que ele vai conseguir aumentar a posição, tá? Às vezes essa exaustão ela fica muito longe, principalmente se tiver uma alta volatilidade. Então vocês vão ver que nem sempre ele consegue usar toda a automação, toda a quantidade de contratos que você deixa para ele aumentar. Então você vai especificar quantos aumentos ele pode fazer, 5, 10, 20, 30, aí vai depender do seu capital. Aquele recomendado aqui para esse robô que faz aumento de posição, pelo menos R$5.000 para 5 contratos, tá? Você pode operar só com um? Pode. Vai operar só com um contrato sem fazer aumento de posição. Mas o financeiro vai ser bem menor do que se você operar com 5 contratos fazendo aumento de posição. Então, muitas vezes, o que vai só com um contrato vai fazer R$10, R$20 ali, máximo 100 pontos, tá? E vai parar. O que vai aumentar, faz com até 5 ou até 10, ele vai buscar um financeiro maior. Obviamente, como você vai buscar um financeiro maior, você precisa ter mais capital. Também o seu limite de perda também tem que ser maior. Então eu tenho colocado aqui R$500 por dia e não deixo objetivo de ganho. Deixo ele operar com até 5 contratos. Até meio-dia ele já tem feito um bom financeiro. Geralmente eu paro. Se eu estou vendo que ele está indo
bem, ainda deixo à tarde também. Então isso aí vai muito, vocês vão ter essa flexibilidade do objetivo de ganho. Agora, o limite de perda, como é o stop, praticamente é sem stop quando você entra na operação, o seu stop vai ser o seu financeiro diário. Então ele vai ter um stop, obviamente, a gente não pode entrar na operação sem stop, mas ele vai lhe parar mesmo quando chegar no seu limite de perda diária. Esse é que é o stop verdadeiro. Então vamos aqui. Ele tem... Eu criei 4 opções aqui. 2 mais agressivas, que ele vai fazer mais operações, e 2 conservadoras, que ele vai operar menos. Obviamente, as agressivas, que estão aqui com esse A aqui do lado, ó, a S, a F, eu vou já explicar o que é o S e o F, e o C, o A quer dizer que é agressiva, C, conservadora. Obviamente, o agressivo vai operar mais, vai ter um risco maior e também é para ter um ganho maior. O conservador vai operar menos, eu já vi até dias de ele operar, fazer só 4, 6 operações, enquanto esse aqui faz 20, 30, o agressivo, e sair com, sei lá, 15, 20 reais no dia, tá? No conservador, enquanto o agressivo consegue fazer mais de 100. Mas, novamente, se você vai no conservador, o seu limite de perda diária também deve ser menor, tá? Porque ele vai buscar um financeiro menor também. Então, enquanto você pode colocar 500 reais para operar 5 contratos aqui no agressivo, aqui no conservador você vai colocar 150, 200 reais de limite de perda para deixar ele trabalhar. E lógico, isso também vai de acordo com a quantidade de contratos que você vai operar. Tá? A gente está falando aqui, começar com 1 contrato e aumentar até 5. Qual é o melhor? O melhor que se saiu foi com 1 contrato, deixando operar até 10. Tá? Esse foi o que fez o financeiro melhor, foi o que estopou menos vezes. Mas vamos começar. É uma ferramenta nova, é um robô que está começando agora, então a gente tem que ter uma certa cautela. Vamos fazer financeiro com ele para depois poder aumentar o stop, a perda diária. Tá? Então vamos aqui à automação propriamente dita. Eu já deixei as 4 configuradas aqui. Vamos para a primeira, que é o agressivo. Sim, e o S e o F. Esse é com filtro ou sem filtro. Tá abrindo aqui a... Deixa eu abrir aqui, pronto. Nos parâmetros dele, você vai definir, ele já vem pré-definido, 4 ticks de gain, aqui é em ticks, não é em pontos. Então 4 ticks de gain no índice vão ser 20 pontos. E um ticks de stop, aqui você pode deixar o máximo que você puder, 40, 50, 100, eu tenho deixado 40. Ele estopa, principalmente no agressivo, ele consegue estopar e consegue recuperar bem. Agora, como você está fazendo aumento de posição, se você deixar esse stop muito curto, ele não vai conseguir fazer os aumentos corretamente. Então 40 ticks vai dar 200 pontos aqui de stop. E o máximo de contratos eu defini como 5. Se você não quiser alterar nada aqui, deixa como está aqui, coloque no simulador e veja como é que você sai. Coloque as 4 estratégias do simulador, deixa aí pelo menos uma semana para ver qual é que melhor atende você. E aqui eu digo se ele é conservador, sim ou não. Então eu estou usando aqui uma estratégia agressiva, eu vou colocar o conservador como não. E o filtro, pessoal, esse filtro nada mais é do que a VWAP, tá? Então ele vai filtrar pela VWAP. Acima da VWAP, ele só vai fazer operações de compra, e abaixo da VWAP diária, ele só vai fazer operações de venda. Esse filtro tem ajudado muito a diminuir a agressividade do agressivo, né? Porque imagina, você já está fazendo operações, muitas operações, num cenário agressivo. Você não colocar nenhum filtro,
isso pode causar um grande problema, tá? Mas você tem a opção, sem filtro também. Então, essa foi a melhor, é a que eu tenho usado e tem dado o melhor resultado. Não conservador com filtro. Então, essa é a primeira. Por coincidência, é a primeira da lista aqui. Tá? Vai colocar no índice, no gráfico de 30 segundos. Então, normalmente você vem aqui, muda para renco, você vai mudar para segundos. Essa quantidade máxima de posição tem que ser igual a que você colocou aqui nos parâmetros. Então, você colocou 5, aqui também tem que ter 5. E a quantidade por ordem? Sempre 1. Tá? Ele vai começar com 1 e vai aumentar mais 1, mais 1, mais 1, mais 1 até 5. Eu quero operar com 10 contratos e quero aumentar de 10 em 10. Tenho bastante capital e quero aumentar. Aí você coloca 10 contratos aqui para operar de 10 em 10 e a quantidade máxima da posição você coloca 50. Tá? Essa é a ideia que você tem aqui que ter para colocar fazer essa quantidade aumentar aqui à medida que você vai aumentando o capital. Bom, aqui você viu que ficou vermelho aqui. Eu estou nesse profit da Genial e aqui eu estou só com o plano básico. E o plano básico ele só me permite operar com até 5 contratos. Por isso que quando eu coloquei aqui 10, ele ficou vermelho, avisando que a licença só aceitava 5. Eu tenho usado o Ultra pela outra corretora com mais contratos e aí lá eu consigo colocar 10, 20 contratos aqui. Mas para começar, a gente vai começar com 5 contratos, tá? Entrada. Sempre de 9 e 5 até as 15 horas. Esse é o melhor horário para operar. Se quiser parar meio-dia, já fez um financeiro legal, pode parar, mas a saída às 17 horas para ele zerar, né? Se ele entrar numa posição antes de 15 horas, ele tem até 17 horas para zerar. E o risco, você vai definir só o limite de perda diária, R$500. Eu quero colocar um objetivo de ganho, eu estou tranquilo se ele fizer R$100 por dia. Você vem aqui e coloca um objetivo de ganho de R$100, tá? 50, 100, 200, aí você vai definir. Tá? Eu tenho utilizado sem objetivo de ganho e parando pelo horário. E obviamente eu fico olhando, tá um movimento legal, tá um dia bom, eu vou deixar ele trabalhar e fazer um financeiro melhor, sempre com cuidado. Bom, feito isso, você vai clicar em criar aí do seu, no caso aqui o meu já estava com editar, e finaliza o próximo. A mesma coisa, só que aqui nos parâmetros, ao invés de eu usar o filtro como sim, eu botei o filtro como não. Então ficou agressivo, sem filtro. Esse vai fazer muita operação. Eu acho que esse você deve definir um objetivo de ganho. Você deixar ele operando o dia todo, ele pode ganhar e pode devolver. Então, esse seria assim, o mais agressivo de todos, agressivo sem filtro. Tá? Ele faz um bom financeiro, mas é bom ter cuidado. O próximo. Você vem aqui em editar automação. E a mesma coisa, vou só abrir aqui os parâmetros para vocês poderem copiar. Os parâmetros que já vêm pré-definidos. Só que esse aqui eu botei conservador e com filtro. Então imagina, esse além de ser conservador vai operar menos, né? Vai ser mais criterioso nas entradas. Ele ainda tem um filtro. Ele só vai comprar acima da VWAP, só vai vender abaixo da VWAP. Então ele opera muito pouco. O que você pode fazer aqui? Para quem é esse tipo de estratégia? O cara que quer operar mais contratos com poucas operações. Quer fazer 2, 3 operações por dia, mas com mais contratos. Para ele tá bom fazer um micro scalpzinho de 20, 25 pontos. Fez ali 4 de 25, e que é o máximo também que ele vai fazer aqui. Eu já vi fazer 4, 6 operações no dia. Então,
seria uma ideia para quem quer operar mais pesado, com mais contratos, tá? O conservador seria mais para isso, porque ele vai operar muito pouco. Qual é um problema que eu vejo do conservador? É que se ele leva um stop de 200 pontos aqui, como ele entra muito pouco, raramente no mesmo dia ele vai conseguir recuperar. Então é interessante no conservador até você aumentar um pouco esse stop, deixar ele andar um pouco mais para ver se ele consegue, fazendo os aumentos de posição, consegue lhe dar o gain sem precisar estopar e depois ter que recuperar. E por último, e não menos importante, o conservador sem filtro. Seria um moderado, né? Ele vai operar mais, ele não tem filtro, ele vai operar na compra e na venda, tá? Mas ele vai fazer poucas operações também. Isso aqui ficou 5 tiros de stop, mas seria 50 pelo menos, 250 pontos. E aqui está com 10 contratos, ó, são 5. Eu devia estar fazendo algum teste e deixei. Então, esses são as 4 configurações. Eu testei para mais de 20. Fui testando, até mostrando para vocês lá no grupo. Tá? Outras que eu testei, que eu gostei. Ao invés de usar no 30 segundos, usar nos 6 rencos. Apesar de ele ter sido estudado para o gráfico temporal, no gráfico de renco ele ficou muito bom no 6R. Então, quem quiser testar e colocar aí no 6R ou outros tempos gráficos, fica à vontade, tá? Isso aqui foram as estratégias que eu elegi assim como as melhores em cada categoria, no agressivo, no conservador. Então isso foi a ideia aqui. Então a partir da próxima semana vamos continuar rodando essas 4 estratégias. As outras eu continuo deixando elas no simulador, porque se alguma dessas começar a dar ruim, eu já tenho histórico no simulador para substituir alguma delas. Confesso a vocês que as conservadoras não me atraem muito. Eu prefiro as agressivas, mas é o meu perfil de cada um, né? E a quantidade de capital que cada um vai colocar é que vai definir o tipo de estratégia, se é agressiva, se é conservadora, se vai usar o filtro, se não vai. Mas a melhor forma de você decidir sobre isso, inicialmente, é fazer essas 4 e deixar rodando para ver qual é que atende melhor. Tá? Não é possível que as 4 ganhem todos os dias, vão ter dias de perdas, tá? Ele não é um robô que vai acertar 100%, apesar da taxa de acerto dele estar beirando os 90%. A gente sabe que o mercado é soberano, então vai ter dias ruins, vão ter dias excelentes, e a gente precisa gerenciar esse risco. Por isso, temos que ter lá o limite de perda diária. Se você vai operar com um contrato, pode colocar o limite de perda diária de R$100. Se for operar com 5 contratos, R$500. Se for operar com 10 contratos, R$1.000. Essa é a proporção, tá? Se vai deixar ele operar até 10 contratos, o ideal é que você tenha um capital reservado de pelo menos R$10.000 e deixe ali uma margem de um limite de perda de R$1.000. Então, muito cuidado. É um robô com aumento de posição. Gerencie muito bem o risco para a gente não ter algum dissabor pelo caminho, né? E testem muito. Testem no simulador, testem no replay. Ele vai funcionar no replay, embora o replay ele vai mostrar alguns ganhos que a gente sabe que lá na conta real e no simulador, no mercado ao vivo, não iria dar certo, porque ele não ia entrar, o replay entre todas, né? Mas pelo menos você ter uma noção de qual é o que entra mais, qual é o que entra menos, qual é o que dá um retorno. Como você vai comparar dentro do replay 4 estratégias, usando o mesmo cenário, dentro do mesmo replay, quer dizer, você sabe que aquele ganho ali não vai ser igual na conta real. Mas para você comparar entre estratégias, você pode muito bem usar o replay e comparar. Fiz o replay aqui da agressiva com filtro
e fiz um replay na agressiva sem filtro. Como eles estão dentro do mesmo cenário, você consegue saber qual é a melhor e qual seria a melhor que ia sair também na conta real. Então, backtest não dá para fazer, porque esse robô ele utiliza algumas funções de agressão na formação do candle. Então, não dá para fazer backtest, porque o backtest é feito com gráfico parado. Então, fora de cogitação, usar backtest do Profit para fazer, usando aqui essa automação. Replay, beleza, pode fazer, vai anotando os resultados e vai comparando uma com a outra. Sempre lembrando, replay não tem fila. Então você vai entrar em todas as operações e vai sair de todas, vai ser o primeiro a sair de todas. Testa no mercado ao vivo, no simulador, e depois coloca na real. Ok? Qualquer dúvida, estou no Telegram, pode me chamar lá e a gente dá o suporte como de costume. Muito obrigado, boa noite.